O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, tomou uma posição firme quando se trata das negociações entre a equipe e seus pilotos, alimentando ainda mais os rumores sobre uma possível saída de Russell. Agora que tanto ele quanto George falaram sobre a incerteza de sua colaboração, poderíamos ver um desenvolvimento chocante de eventos no qual Russell e Max trocarão de assentos? E mais importante, Wolff manteve sua prioridade máxima em Verstappen, apesar de todas as declarações sobre sua formação atual? É uma situação muito difícil de estar se você é George Russell, mas a realidade é o que é, e você só tem que aceitar. A situação contratual de Max Verstappen está enviando ondas de choque dia após dia no mundo da Fórmula 1. E parece que não acabou entre ele e a Mercedes. O chefe de equipe das Setas Prateadas, Toto Wolff, enviou mais um aviso aos seus pilotos quando se trata de continuar a colaboração com a Mercedes. Como se não tivéssemos ouvido o suficiente, Wolff continuou a despertar rumores sobre a conexão que sua equipe tem com Max Verstappen, colocando Russell em uma posição muito ruim antes da temporada de 2026. Ao falar sobre isso, Wolff enfatizou que é muito importante para ele que o piloto precisa ser um jogador de equipe se quiser receber um contrato com a Mercedes. É claro que isso é altamente improvável de ser o caso com Verstappen. Mas, quando você tem um tetracampeão mundial em seu auge disponível para ser contratado, você tem o luxo de usar diferentes desculpas para se livrar de um de seus pilotos. Elaborando sobre isso, Wolff disse: há outras pessoas que fazem parte do seu sucesso, e como eu tenho gerenciado isso desde o primeiro dia que estive na Fórmula 1, é que não fiz diferença entre os dois pilotos e o resto da empresa. Eu tenho dito a eles que há 2.500 estrelas nesta equipe, seja trabalhando na oficina de máquinas, na limpeza, na aerodinâmica ou dirigindo o carro. Eu não vou tratá-lo de forma diferente de qualquer uma das outras pessoas. Se você for egoísta e colocar nosso sucesso conjunto em risco ou danificar nossa marca, então eu vou ser implacável sobre isso. Você não tem lugar nesta equipe. Uma vez que isso está lá fora, precisamos falar imediatamente sobre a posição de Wolff no contrato de Russell. O austríaco disse alto e claro que não há nada político no atraso entre essas conversas. Mas o fato de que Russell é agora um piloto aprimorado após sua vitória de corrida no Canadá os coloca em uma situação onde eles precisam pensar cuidadosamente sobre o futuro e as oportunidades que estão dando a ele. Certas condições estão sendo dadas apenas uma vez, e se a Mercedes jogar sua mão um pouco apressada, eles poderiam ver uma falha massiva mais adiante. Agora, por que essas declarações são tão controversas e questionáveis para George Russell? Vimos como Kimi Antonelli é importante para o quadro geral da Mercedes. Ele nunca vai ser questionado na Mercedes, especialmente após os resultados sólidos no primeiro pódio no Canadá, após apenas 10 corridas com a equipe. Wolff apelidou o italiano de ser o próximo Verstappen. Com razão, por causa de todo o potencial que ele mostrou nas categorias inferiores. E Wolff perdeu a oportunidade de contratar Verstappen uma vez em sua carreira. Então eu duvido muito que ele deixe passar essa oportunidade duas vezes. As ações também são muito convincentes quanto ao que está acontecendo lá fora. A Mercedes está atrasando as conversas contratuais com Russell, e eles estão esperando para ver qual é a decisão de Verstappen. Mesmo se você estiver 99% certo de que esta é a formação com a qual Mercedes e Red Bull vão entrar na temporada em 2026, você não pode dizer com certeza, e esse 1% sempre vai continuar fazendo perguntas em sua cabeça, especialmente quando você sabe que o interesse de Wolff em Verstappen não diminuiu nem um pouco. Eu sei que essa declaração de Wolff não se aplica diretamente a Russell. É apenas um aviso de que um membro da equipe precisa colocar a equipe em primeiro lugar. Se alguma coisa, isso significa más notícias para Verstappen, porque vimos como o tetracampeão mundial agiu com os engenheiros da Red Bull quando algo não foi do seu jeito. Mas o que também vimos é que o holandês aprendeu a ser humilde em certos momentos, como a decisão do Grande Prêmio de Barcelona de seu engenheiro de corrida de deixar Russell passar.
Apesar de Verstappen não concordar com isso, ele disse alto e claro que nós levamos as vitórias como uma equipe e levamos as derrotas como uma equipe. Isso é definitivamente o que a Mercedes precisa para se trazer de volta ao topo após o período ruim, começando em 2022. É precisamente por isso que Wolff falou sobre o sucesso dos pilotos da Fórmula 1 e da Mercedes sendo incorporado na inteligência dos pilotos. E é provável que seja isso que ele vai procurar em seu próximo piloto, seja Verstappen ou Russell. Elaborando sobre isso, Wolff disse: "Eu acredito que os melhores pilotos também têm inteligência social e inteligência emocional. Eles sabem como manobrar um paddock. Eles são orientados para a carreira e focados, mas não são egoístas. Lewis Hamilton é um fantástico jogador de equipe, e ele tem sido o mais bem-sucedido de todos os tempos. Então, você vê isso com o melhor talento e ambição, mas também consciência de que nem tudo gira em torno de você mesmo. Não vamos esquecer que posição Wolff tomou com Verstappen quando se trata dos últimos confrontos entre o holandês e Russell. Embora ele tenha dito que o tetracampeão mundial estava errado, ele não foi tão agressivo quanto foi contra a Red Bull. O plano é claro: danificar a Red Bull o máximo que puder, mas deixar sua pérola Verstappen segura de suas palavras. Dessa forma, você está se protegendo de uma potencial má reputação. E se Max decidir sair, a Mercedes ainda vai estar no topo de sua lista. E quanto à situação de Russell aqui? Ele não foi relacionado a Aston Martin por nada. A equipe baseada em Silverstone entendeu a oportunidade que eles têm com o britânico. Além de Verstappen, Russell é a propriedade mais quente lá fora para ser contratada. E é precisamente por isso que a Aston Martin quer fazer dele o líder de sua equipe sob a era recém-regulamentada. É claro que foi negado por Russell que ele está falando com outras equipes, mas ele também afirmou que ainda tem que assinar um contrato com a Mercedes, e seu futuro é tudo menos certo. Abordando isso em maior extensão, George disse: "Não, o futuro não é certo. Eu não estou falando com mais ninguém. E quaisquer equipes que mostraram interesse, eu tenho sido bem aberto em dizer que minhas intenções são ficar com a Mercedes. Isso sempre foi claro, e você sabe que eu sou leal à Mercedes. Eles me deram essa chance de entrar na Fórmula 1. Não houve ressentimentos com nenhuma das conversas que têm circulado. Você sabe, especialmente sobre Max, porque, como eu disse várias vezes, por que as equipes não estariam interessadas em Max? Se todos pudessem contratá-lo, é muito interessante que, mesmo com uma vitória de corrida em Montreal, Russell não conseguiu encerrar os rumores sobre seu futuro na Mercedes. Ele não apenas falhou em fazê-lo, mas os despertou em maior extensão. Todo o mundo da Fórmula 1 está agora falando sobre se as setas prateadas vão perseguir Verstappen ou elas permanecerão estacionárias com sua formação atual. O luxo está do lado da Mercedes porque eles podem esperar e ver o que está na mesa lá fora. Mas, se você é Russell, você precisa escolher seu próximo movimento muito cuidadosamente. George disse ele mesmo que não há ressentimentos em seu coração quando se trata do interesse da Mercedes em Max Verstappen, como ele elaborou. Não houve ressentimentos com nenhuma das conversas que têm circulado, especialmente sobre Max. Se todo piloto não tivesse contratos para o próximo ano, Max seria número 1 para cada equipe. E isso é compreensível. Mas eu não estou preocupado de forma alguma sobre o próximo ano. Eu sei que vou estar na grade no próximo ano. Eu me sinto em um bom lugar. Nós não temos pressa para fazer negociações contratuais. Nós queremos vencer juntos. É um ponto de vista muito interessante porque, por um lado, Russell disse que não há necessidade de apressar as coisas e ele está certo de que continuará com a Mercedes. Mas, por outro lado, ele diz que não está preocupado de forma alguma, porque sabe que estará na grade em 2026. Não é realmente uma declaração convincente no meio dessas conversas cheias de suspense, especialmente agora que você tem Antonelli como seu companheiro de equipe. O piloto italiano está agora, obviamente, ganhando muito impulso, e a mídia da Fórmula 1 está vendo ele como o próximo campeão da Mercedes, não Russell.
Cabe a ele levar esse hype para a realidade, porque quando a pressão é tão alta, uma de duas coisas pode acontecer. Você pode quebrar ou se transformar em um diamante. No entanto, a situação de Russell precisa ser abordada muito em breve, porque a cada dia que é atrasada, o fato preocupante de que a Mercedes pode estar esperando pela decisão de Verstappen vai aumentar. Até que a caneta seja colocada no papel, eu não acho que esses rumores vão embora. Como eu mencionei, eles só vão crescer. Então, cabe às setas prateadas colocar tudo para esmagar. Isso se eles quiserem manter Russell na equipe a partir de 2026 em diante. Quanto a Verstappen, eu não acho que o holandês vai forçar sua decisão. Embora as chances dele permanecer na Red Bull sejam mais ou menos 99%. Esse 1% está mantendo todos os lados entretidos. A Red Bull está em queda livre, e com o domínio comprovado do motor da Mercedes, 2026 deve ser o ponto de virada crucial para a carreira de Verstappen. Com tudo isso em mente, o que você acha que vai acontecer entre Russell e a Mercedes? E mais importante, você acha que esses atrasos contratuais vão afetar o futuro de George em maior extensão? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E uma vez que você faça isso, certifique-se de clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo.